Hoje a liturgia nos permite refletirmos um pouco a respeito da nossa salvação. E aí será que muitos de nós temos algum receio de ficarmos fora do reino dos céus? Pelos nossos comportamentos ou pelas nossas ações? E aí, no tempo de Jesus, muitas pessoas também ficavam preocupadas. Nós vamos entrar para o reino dos céus, nós vamos ter a salvação ou não vamos? Então havia uma especulação muito grande a respeito da salvação. E como cada um dava uma opinião diferente, uns falavam assim, não, todo mundo entra para o reino dos céus. Outros já eram mais radicais e falavam assim, toma cuidado que só poucos que vão entrar. Então levaram essa especulação até Jesus. Por causa de ser uma tamanha especulação, alguém chega para Jesus e pede para ele definir. E aí faz a pergunta, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Olha que resposta bonita de Jesus. Jesus logo de cara, ele não diz sim e não diz também não. E ele fala isso de maneira muito sábia, porque se ele dissesse assim, não, todos se salvam, nós poderíamos nos tornar pessoas cômodas, porque nós já somos cômodos, né? A gente já busca a Deus às vezes quando a gente só precisa, às vezes a gente reza pouco. Eu fico pensando o quanto que eu sou cômodo. Se ele falasse que todo mundo se salva, acho que eu seria mais cômodo ainda. E também Jesus não disse ser difícil, para não provocar pânico em nós, para a gente não ficar vivendo essa nossa vida com medo. Mas ele apenas pede o empenho, e o modo como ele fala é bonito. Ele diz assim, fazei todo esforço, porque a porta é estreita. E aqui ele não fala que a porta seja estreita porque seja difícil o acesso. A porta é estreita porque é um caminho que nós fazemos. E porque lá na frente Deus não quer acolher uma massa. Para nós padres, nós temos dificuldade, né? Porque a gente se relaciona com um povo que quantas vezes a gente tem contato todos os domingos, mas eu não conheço todo mundo aqui, de conversar, de dizer um oi. Então para nós é difícil, mas Deus, Ele quer acolher cada pessoa face a face. Ele quer que cada pessoa passe por Ele. Ele quer ser o caminho aonde nós vamos e nós vamos nos encontrar. Então, Deus, Ele quer acolher você. Ele não quer acolher um grupão dizendo assim, entre todo mundo. Ele vai acolher um por um. Então a porta precisa ser estreita, para que você passe, para que você olhe Deus, para que você dialogue com Deus, para que você possa estar perto dEle. Ou seja, Deus, Ele quer que o nosso esforço nessa terra seja um esforço para você ser uma pessoa segura. Você vai chegar face a face com Deus. Você, para passar por esta porta, você vai ter que dizer, Senhor, esse sou eu. Eu acertei. E você vai ter que ter a coragem de dizer assim, eu também errei em algumas fases da minha vida. Gente, isso é bonito. Deus aceita você do jeito que você é. Mas você também precisa se assumir enquanto ser humano. Olha, Senhor, essa é a minha história, essa é a minha vida. Nós não vamos poder justificar perante Deus dizendo assim, Senhor, eu errei, mas foi por causa da minha família. Eu errei, mas foi por causa daquela tentação que as pessoas fizeram que me deram a ocasião. Não, você vai ter que ser corajoso para dizer quem é você. Então Ele quer uma pessoa segura. Ele quer que nós tenhamos uma personalidade madura. Que nós, nesta terra, tenhamos a coragem de dar sentido para a nossa vida, de ir até Ele, né? Então,
Deus, na verdade, para este encontro, Ele não quer uma pessoa que não se relaciona, que vive só em função da massa, né? Aquela pessoa que fala assim, não, porque todo mundo faz, eu também vou atrás, então se todo mundo está correndo para o reino dos céus, eu também vou atrás, sem identidade nenhuma. Não é assim que Deus deseja a nossa ação aqui nesta terra. Ele deseja que a gente passe por um caminho estreito, que a gente tenha coragem de dizer quem nós somos, né? Então a gente vê o fim do Evangelho, as pessoas assustadas perguntando, né, conforme Jesus fala, Senhor, nós comemos e bebemos na Tua presença, o Senhor pregou na nossa praça, e aí Deus fala, eu não vos conheço, porque de fato é verdade, nós podemos estar convivendo, comendo na presença de Deus, mas se a gente não teve a coragem de conversar com Ele, de se relacionar com Ele, de dizer para Ele quem nós somos, vai ficar simplesmente uma fé maciça, cheio de pessoas, mas que não tiveram coragem de se relacionar com Deus, né? Então isso é muito importante. E aí nós compreendemos o porquê que na segunda leitura, a carta aos Hebreus nos fala que o caminho do sofrimento nos ensina. E aí vem a grande dica, né? Diz o texto assim, nunca desanime se você for corrigido para voltar ao caminho de Deus, porque o Senhor corrige somente aqueles que Ele ama. Olha que bonito. E ele castiga a quem Ele aceita como filho. Então, se você passou por alguma situação difícil, de sofrimento, você pode ter certeza que você passou porque você é filho de Deus. Qual é o filho a quem o pai não corrige? É muito claro, né? A lógica de Deus. E para nós, quanto mais nós compreendermos isso, é melhor. Na hora em que uma correção é feita, ninguém gosta. Eu não gosto de ser corrigido. Na hora, é doloroso alguém chegar para nós e falar assim, olha, o que você está fazendo não é a melhor opção. É doloroso quando a gente recebe uma correção. Ela causa dor. Mas depois vem a paz por nós termos aprendido um caminho justo. Então, a correção fraterna dá uma boa identidade para a pessoa. E é com essa identidade que nós vamos passar pelo caminho estreito, para nos aproximarmos de Deus e para termos a confiança de chegar diante de Deus como quem nós somos. E não ficar só no protocolo, né, Senhor, eu estou aqui, eu quero apertar a sua mão. A gente vai, por uma identidade madura, vai ter a coragem até de dizer assim, Senhor, eu cheguei na tua presença, então me dá um abraço aqui, me acolhe como eu sou. E aí a gente vai poder se relacionar com Deus de maneira serena e feliz.